amor e preparação para celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Iluminado pelo Espírito de Deus, Jesus vence as propostas tentadoras e aponta o caminho para levarmos adiante o reino de verdade e amor que Ele nos trouxe. Vamos acolher a procissão de entrada que traz o celebrante, o Padre Vanto, enquanto o grupo entoa o canto inicial. Pelas angústias, histórias e vidas, no palco da vida, histórias irmãs. Solido a igreja, serviço da vida. Eu fiz do meu povo atores da paz. Eu fiz do meu povo atores da paz. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncie meu filho a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Os grandes oprimem exploram o povo, fazem de você o que ele presta de ser. E quer ser o grande, se faça discreto. Deus ama o pequeno e despreza por ele. Deus ama o pequeno e despreza por ele. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncie, sabe ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para que dignamente nós possamos celebrar esta Eucaristia, precisamos que o Senhor nos abra a fonte da salvação, através do seu Filho Jesus Cristo, que do seu lado aberto fez sair sangue e água, para nos lavar dos nossos pecados, para nos purificar. Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação, ao Pai nós voltemos, juntos andemos, para que então nós possamos, de mãos dadas, em comunhão, servirmos uns aos outros, porque disse Jesus, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Tomando consciência dos nossos pecados, inclinando a nossa cabeça, levando a mão ao peito, silenciemos e peçamos perdão, para que então o Senhor, na sua infinita bondade, passando sobre nós e por nosso meio, faça jorrar a água da purificação. Aspergi-me, Senhor, e serei purificado. Lavai-me, e mais branco do que a neve eu serei. Cantemos pedindo perdão pelos nossos pecados. Pelos pecados, erros passados, por divisor na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade.
piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a tua indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Omnipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os seres da terra que sairão convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nossa vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes
Antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para impedir a Deus para obter uma boa consistência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje poderiam ser resumidas numa única palavra: aliança. Uma aliança que Deus estabelece não somente com o homem e a mulher, na pessoa de Noé e as demais pessoas, porque nós ouvimos que as pessoas que foram salvas do dilúvio eram quantas mesmo? Quantas pessoas? 8 pessoas. Imagine, todo mundo dizimado por causa do dilúvio. Olha para mim. Você sabe nadar? Ainda não sabe. E você sabe nadar? Muito bom. E você sabe nadar? Sabe? Mais ou menos. Sabe nadar? Mais ou menos. Sabe nadar, né? Sabe nadar? A Laura? Ou mais ou menos também? Mais ou menos. Sabe nadar? Muito ou pouco? E você? Aí já é peixe, não é nada. Sabe nadar? Meu Deus, então a gente está ferrada. Nós que não sabemos nadar, estamos ferrados. Então, o primeiro mundo foi exatamente dizimado. Deus acabou com o primeiro mundo através da água. Todos nós aqui na capela, estamos aqui dentro da igreja, nos jogariam ali na lagoa. Aqueles que sabem nadar, ainda se safariam por uns 2, 3, 4, 5, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, consegue nadar durante 1 hora. Imagina durante 40 dias e 40 noites. Como é que seria? A gente ficaria na água durante 40 dias? Quem que nadaria 40 dias? Sabe que seria capaz? Ninguém seria capaz. Se até o próprio barco, às vezes alguns barcos não podem ficar muito tempo no meio do mar, quanto mais nós. Então, o primeiro mundo, Deus eliminou o primeiro mundo através da água, com o dilúvio. Por causa de quê? Por que Deus eliminou o primeiro mundo? Engraçado que nós ouvimos que todos os animais, todas as aves, todas as plantas, tudo foi dizimado por causa da água. Pela água. Por causa de quê? Por causa do pecado do homem e da mulher. Por causa da barbaridade do homem e da mulher. Por causa das artes que às vezes nós crianças fazemos.
rapaz que não está bem, quando a mãe diz, não faça isso. Não corre muito, senão você vai cair. Quantas vezes o papai falou para você não correr muito, senão você cai? Já falou muitas vezes, né? É exatamente. E quando você cai, depois o que acontece? Você se machuca. É? Quantas vezes a Laura já se feriu porque correu muito, caiu? E quando a gente cai, meu Deus, joelho tudo ralado, essa parte toda, inclusive às vezes a gente quebrou o nariz. Não é verdade? Mas a mãe avisou para você não correr. A mãe avisou para você não fazer arte. O pai avisou para você não fazer arte. E assim, mil e uma coisas, poderíamos dizer, que fizeram com que o primeiro mundo caísse, morresse, desaparecesse tudo. Mas foi por causa do homem e da mulher que toda a criação ficou arrasada. Mas, no meio de tanta bagunça, há sempre uma pessoa que é justa. Há sempre uma pessoa boa. Uma pessoa com quem se pode contar. Vocês, os pais, vocês, as avós, vocês sabem muitíssimo bem do que estou falando. Dentre todos os filhos, há um que a gente diz, esse aqui, com esse posso contar. Não é verdade? A gente pode se enganar. Mas, pelo menos um dentre os 3, os 4, os 5 filhos, um vai tomar conta da nossa velhice. E graças a Deus que há sempre essa pessoa. E então essa pessoa, para nós hoje, essa pessoa se chama Noé. E por causa de Noé, toda a família dele ficou salva. E não só a pessoa de Noé, 7 pessoas ficaram salvas, como também em cada tipo de animal, em cada espécie de animal, Deus tirou um casal. Assim tirou um casal na formiga, tirou um casal na mosca, tirou um casal no mosquito, tirou um casal no sapo, tirou um casal no coral, aquela cobra, né? Chama coral. Tirou um casal no sucuri, tirou uma cascavel na galinha, no pássaro, vários tipos de pássaro. Tirou sempre um casal, para que com esse casal ele pudesse começar uma nova criação. Portanto, eram sementes da humanidade, sementes da criação. Como é que ele fez isso? Ele colocou num barco grande, que se chama a Arca de Noé. Então, com essa Arca de Noé, Deus conseguiu salvar 8 pessoas, mas esse um casal de cada espécie de animais. Depois de passar todo o tempo da chuva e do dilúvio, o barco foi parar, o navio, a arca foi parar no lugar seco. E ali, toda aquela gente que estava lá, aquelas 8 pessoas e os tipos de animais, inclusive onça, leão, hipopótamo, cavalo, boi, palanca, todo tipo de animais, jacarés e tudo. Então esses animais, Deus agora senta com Noé e diz assim: Noé e toda a sua família, eu hoje vou estabelecer uma aliança com você. Jamais eu vou destruir o mundo através da água, porque você foi fiel, porque você cumpriu, você obedeceu. Você já não vai morrer mais através disso, você vai morrer por outra coisa, mas não pela água. E aí, talvez até seja por aí que muitas pessoas começaram a aprender a nadar para não se afogar. E então, todos eles que não sabem nadar, as crianças que não sabem nadar, tem que aprender a nadar. Tem que aprender a nadar para você dar. E se você não aprender a nadar, você vai, quando cair na lagoa, você se afoga. E aí, já era. Piscina sem. Tem que aprender. Então, por isso que a gente tem que aprender a nadar para não se afogar. Mas Deus faz aliança com o homem e diz assim: olha, a partir de hoje eu vou estabelecer uma aliança. Nunca mais vou matar você. Portanto, a arca de Noé é o sinal da salvação para aquelas 8 pessoas e toda a criação. Certo? Concordamos, né? Porque foi graças àquela arca que Deus salvou os homens. As 8 pessoas. Só que no Novo Testamento, Deus não fala através da arca. Deus não estabelece uma aliança que, através de um sinal da natureza,
Vocês ouviram também um sinal que a gente sempre vê quando está quase para chover, aparece um sinal assim, que tem muitas cores. Como é que você chama? Lá de longe, assim, parece uma coisa assim, que tem muitas... Isso, arco-íris. E vocês se nos perguntar o que é o arco-íris? Mas a gente não sabe explicar, né? E vocês já pegaram arco-íris? As crianças talvez nunca tenham pegado. Alguém assim, mamado, papai já pegou o arco-íris, avó ou vovô, já pegou o arco-íris? Já? A gente tinha medo, ó, viu? A gente tinha medo, ninguém podia chegar perto do arco-íris, porque senão vai morrer. Inclusive, há pessoas que falavam assim, os antigos, não sei se aqui também era assim, que se alguém passar por baixo do arco-íris, ou vira mulher, se for homem, vira mulher. E se for mulher, vira homem. Era assim, não sei aqui se era assim também. Era assim também. Isso era lá na minha terra, lá bem longe. Já me imagino. Era falar assim. Portanto, era uma coisa muito longe, não podia chegar. Deus era intocável. O arco-íris significava a aliança de Deus. Era Deus que estava ali naquele arco-íris. E portanto é sagrado, ninguém podia chegar e tocar. Olha assim, não pode. Aliás, se você dia que você chegasse perto do arco-íris, passasse por baixo, você que menina viraria homem. Imagina. Meu Deus. Aí. E se você era bonito, você fica feio. Oh meu Deus. Se você era pessoa, vira bicho. Meu Deus. Então é melhor que eu não me aproxime. Mais ou menos como aquela nuvem lá do Moisés. Ninguém podia chegar perto da nuvem. Ninguém podia chegar perto de Deus. Quem visse Deus, quem chegasse perto de Deus, morreria. Foi assim que aconteceu. Mas no Novo Testamento já não. Aquele Deus que era temido se faz presente no seu próprio Filho. Ele agora nos fala, Ele fala com a gente, olha nos nossos olhos e nos toca, e fala, e escuta, e passa no meio da gente, e conversa conosco, nos abraça, e Ele ri com a gente, come com a gente. Imagina, já viram como Ele é? Então essa pessoa é Jesus Cristo, que inclusive Ele assumiu os nossos pecados, Ele morreu por todos nós. E Ele também foi tentado. Por que Ele foi tentado? Para entender as nossas tentações, as nossas fraquezas. Hoje nós vemos lá no deserto. Ficou lá 40 dias e 40 noites, sem comer e nem beber. Ficou lá fazendo o quê? Jejuando, se penitenciando e rezando. Por que Jesus foi lá para rezar? Ele foi lá rezar para Ele nos ensinar a como nós devemos vencer as tentações. Quando a gente não reza, a gente fica fraco. Ou melhor digo, quando a gente não come, nós morremos de fome, não é? Muitos de vocês toda hora vão pegar melhor, né? Não é? Mas lá de dentro já está roncando. O bicho da fome já está fazendo como chão. Não é? Isso significa que sem comida nós morremos de fome. Sem oração, nós ficamos muito fracos. Por isso que as crianças têm que aprender a rezar para ficarem fortes, para ficarem firmes. Aliás, costuma-se dizer que um domingo sem missa é uma semana sem graça. Então, vocês crianças, todas as manhãs têm que aprender a rezar aquela oração do anjo da guarda. Ao anoitecer, a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se aqui me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ilumine para quê? Para que eu consiga enxergar. Me guarde de quê? Me proteja de quê? Da tentação, altas quedas, do pecado, de tudo mais. Então Jesus foi lá, me dê a força para eu poder suportar, me dê a coragem para eu não faltar a aula, para eu não fazer bagunça, não fazer arte, para eu não ser desobediente, para eu não desviar, para eu não me perder. Senhor, eu vivo num mundo onde as meninas não se viram as pernas. Me dê a graça de ser um homem bom pai, me dê a graça de ser um bom avô, que eu seja
Não mão de vaca. Não mão é pão duro. Mão dura. Que eu saiba partilhar com os meus irmãos e irmãs. Que eu saiba servir, que eu me doe. Que a minha voz seja cada vez mais excelente. Anime a comunidade. Me tira dentro de mim o espírito da preguiça. Que às vezes há pessoas que não conseguem dormir, não acordam. Até 11 horas estão dormindo. Não querem se levantar. Até 11 horas estão dormindo. Algumas, Senhor, me dê a graça do jejum da internet. Me dê a graça do jejum da internet, porque até 2 horas de madrugada estou na internet. Estou navegando. Até 3 horas de madrugada estou na internet. Mesmo que o marido já esteja dormindo, ou o namorado já esteja dormindo, eu ainda estou lá na internet. Conversar com os filhos, conversar com os bonecos. Me dê a graça de jejuar o meu videogame. Para que durante esse tempo da quaresma eu me mantenha íntegro. Eu quero fazer aliança com você. Então, Jesus foi ao deserto para ele se fortalecer por causa daquilo que ele haveria de realizar no final, que é a paixão, morte e ressurreição dele. E foi graças a esse tempo que ele ficou lá no deserto rezando que Jesus Cristo conseguiu chegar na Sexta-feira Santa, chegar na Quinta-feira Santa, fazer aquela ceia e ensinar os seus discípulos. Quando ele se colocou à mesa, pegou na toalha, amarrou na cintura e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Diz assim: vocês entendem o que estou fazendo? Não. Pois é. Vocês me chamam que eu sou o Senhor e Mestre. Agora, se eu nos lavei os pés, sendo Senhor e Mestre, quanto mais vocês devem lavar os pés uns aos outros. Deus sinal de serviço. E a campanha de fraternidade deste ano nos diz que eu vim para servir. Jesus não veio para fazer a vontade dele. Assim, Cíntia, você não foi criada, a sua mãe, o seu pai não geraram você para ficar assim, patricinha. Trabalhar, tem que trabalhar. E trabalhar não somente para si, mas trabalhar para a comunidade. Trabalhar para o seu pai, a sua mãe, ajudando a família. Assim, o nosso dinheiro, aquele dinheiro que a gente ganha, a gente não pode gastar só nós homens, aí nós. O marido tem que saber que ele tem que pensar na esposa, tem que pensar nos filhos, tem que pensar nas despesas da casa, tem que pensar em tudo. Tem que pensar na sua igreja, na sua comunidade. Afinal, você mora onde? Moro no Moro Grande. O que você tem feito para a sua comunidade? Nada. Tem que fazer alguma coisa, minha gente. Temos que fazer alguma coisa para melhorar o lugar onde nós estamos, onde nós moramos. A gente precisa entender que nós não podemos deixar a nossa casa do jeito que nós a encontramos. Você, filho, encontrou a sua casa, a casa dos seus pais caindo aos pedaços. Nasceu naquela casa, naquele barraco. Você não pode permitir que a casa do seu pai continue assim quando você já está trabalhando, já está ganhando dinheiro. Tem que ajudar a construir a casa dos seus pais, a edificá-la. Vocês que são irmãos têm que se ajudar. Conversem, sentem. Olha, a casa dos nossos pais está assim, como é que vamos fazer? Contribuir daqui, contribuir de lá, e se unem, se juntam e colocam a casa dos nossos pais um pouco melhor. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a dimensão do serviço. É arrancar do seu coração o coração de pedra. Do seu peito o coração de pedra e colocar no seu coração, dentro de si, no seu peito, o coração de carne. Que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe compreender, que sabe dialogar, que vai ao encontro do irmão para lhe abraçar, mesmo que seja difícil. Aliás, as pessoas que nos ofenderam deixam em nós uma ferida, né? Abrem em nós uma ferida que dificilmente se cicatriza. Mas com a oração, nós conseguimos ir ao encontro daquela pessoa que nos ofendeu e fazer as pazes com ela. Ou com ele, e assim sucessivamente. Isso só se consegue graças à oração. E Deus, na pessoa do seu Filho, Ele veio para entre nós estabelecer essa aliança com a gente, mas Ele foi o primeiro a provar o amor com que Ele tem para conosco. Portanto, se ontem Deus fez a aliança com Noé através da arca e do arco-íris, hoje Deus faz a aliança com seu próprio Filho. E que Pedro diz que Cristo morreu uma só vez por todas. Uma vez por todas, por causa dos pecados. Deus
Deus, os pecados de cada um de nós. A começar por mim. E vamos. A começar os pecados de mim, os meus pecados, passamos para o Ricardinho, Irão, né? Irão, seu nome, né? Alain. É isso, Alain. E vamos passando, eu pensava que vou dizer, não, mas vamos até esse rapazinho aqui, coroinha desse lado aqui. Todos nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para nos perdoar. Então, se Cristo morreu pelos nossos pecados, esta é a grande aliança que Ele fez com a gente, nós temos que fazer também uma aliança com Ele. Qual é a aliança que nós devemos fazer com Ele? É sermos fiéis. E pelo batismo, todos nós fomos salvos do pecado. Pelo batismo, todos nós fazemos parte do povo de Deus. Pelo batismo, todos nós nos chamamos irmãos uns dos outros. Pelo batismo, nós recebemos a autoridade de perdoar os pecados uns dos outros. Pelo batismo, nós recebemos a autoridade de sermos partilha, solidariedade, comunhão. Esta é a grande aliança que Deus estabelece conosco. De hoje em diante, nós temos de ver em Jesus, primeiro, o nosso Salvador, o guia, o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, segundo, nós temos de ver em Jesus o nosso Deus, aquele que nos ensina a vencer a tentação. Todo tipo de tentação Jesus conseguiu vencer graças a essa íntima relação com Deus. Por isso é que todos nós, crianças e adultos, papais e mamães, vovôs e tatarazavós, somos convidados a fazermos uma aliança nova e eterna com Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez igual a nós, menos o pecado. Nós estamos filhos e queremos assumir esse compromisso, não é verdade? E então façamos agora de pé o nosso compromisso, renovando assim os compromissos do nosso batismo. E digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus é amigo, não adversário da humanidade. Propõe aliança e a cumpre mesmo diante de nossa infidelidade. Dirijamos ao seu Filho nossas preces confiantes, dizendo: Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, doador do Espírito, renovai continuamente a fidelidade da Igreja ao vosso projeto, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, renovador da aliança, conduze os ministros da Igreja no caminho do vosso amor, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, portador do reino, fazei-nos colaboradores no cumprimento da vontade de Deus, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, vencedor das tentações, tornai-nos fortes para vencer as propostas e mentalidades enganadoras, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Cristo, missionário do Pai, iluminai os catecúmenos que se preparam para o batismo, vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Rezemos em dois coros a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, ó Pai, a alegria e a esperança do vosso povo. Vós conduzis a Igreja, seguidora da vida, nos caminhos da história. A exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra, que chama a conversão, seja a vossa Igreja testemunha viva de fraternidade e de verdade, de justiça e paz. Enviai o vosso Espírito da verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo de espiritualidade, sinal do tempo e da alegria. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor, damos graças pela vida derramada nesse chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Damos graças pela vida derramada nesse chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta certeza, traz a vida em procissão. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Laia, laia, laia. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor Por nós nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças, a nossa salvação dar-vos glória, em todo tempo e lugar, por Cristo nosso Senhor. E ele, jejuando 40 dias, consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos também como vencê-lo, a fim de que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos finalmente a Páscoa definitiva. Isso, com a multidão dos anjos e dos santos, nós vos erguemos um hino de louvor, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, Ele está junto de nós. Sempre que cantamos, Ele ouve a nossa voz. O Senhor é santo, Ele está junto de nós. Sempre que cantamos, Ele ouve a nossa voz. Vamos saudar
Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas. Não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça desde o nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Dai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, o Colégio Universal dos Bispos, com o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui, reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciarmos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ó, nos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Unidos a toda a criação, vamos agora rezar, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo,
Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixem-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. A verdadeira arca da aliança está entre nós. Jesus Cristo, que pelo seu batismo nos abriu os céus, pelo sacramento do batismo nos abriu os céus e nos garante a vida eterna. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Com este pão que nutre a fé e incentiva a esperança e fortalece a caridade,
Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Feita essa aliança com Deus, através, primeiro, do arco-íris, em Noé, em segundo lugar, Jesus Cristo, o homem Deus, conosco, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E por todo o universo eu venho anunciar, dizer a todos os povos que eu vim a salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.